Olá, vamos então voltar a analisar o comportamento do S&P 500 e perspectivar de alguma forma aquilo que poderá acontecer no futuro mais próximo. Não existem grandes mudanças relativamente àquilo que tenho vindo a referir sobre o comportamento do índice. Mais uma vez, ainda mantenho aqui no gráfico esta linha de tendência descendente que tenho vindo a apresentar. Tem aqui um toque, dois toques, portanto ainda é uma linha que carece de validação para funcionar como linha de tendência descendente. De toda a maneira, poderá funcionar como zona de resistência para o índice. Portanto, e está então atrasejado porque só tem aqui dois toques. Trago-vos aqui mais uma linha atrasejado, aqui portanto a azul. Será eventualmente mais uma linha de tendência ascendente, mas de curto prazo, também por ser uma linha de curto prazo e por ter só também aqui uma zona de toque e aqui uma segunda zona que funcionou e que suportou o índice, portanto também encontra-se aqui atrasejada à espera de validação e de um eventual terceiro toque. De toda a maneira poderá funcionar como zona de suporte. Aqui a grande resistência quando o índice estava abaixo da linha, os 875 pontos, e que agora funcionam como zona de suporte do índice. Portanto, aqui dá-se a quebra portanto, da resistência, o índice sobe mais alguns pontos, acaba por retrair, testa esta zona, validando portanto agora os 875 pontos como zona de suporte. Aqui alguma hesitação, eu aqui nesta zona, quando o índice não foi capaz de quebrar, portanto em baixo o suporte, pareceu-me ser uma zona de consolidação para novas subidas, e pronto, e depois no decorrer da semana então acaba por confirmar e por quebrar, portanto, esta zona dos 930 pontos, portanto, e que estava a funcionar como resistência. Enfim, vi em alguns fóruns o desenhar aqui de uma linha de tendência descendente que faria mais ou menos, portanto, este trajeto, mas a mim de facto pareceu-me mais ser um movimento de consolidação do que outra coisa, e continuo a acreditar que é isso que estamos a fazer. Portanto, estamos agora nesta zona dos 950 pontos, que era a primeira zona, o primeiro target que eu apontava na quebra em alta dos 875 pontos, que era dado, portanto, pelo máximo desta vela, e acima dos 950 pontos temos então aqui esta zona dos 1010 pontos, mas que provavelmente haveremos de ter aqui alguma resistência do índice, dado por esta linha, que embora careça de validação, a verdade é que ela portanto, está presente em gráficos de muita gente, e portanto é normal que o índice não consiga quebrar em alta esta linha à primeira aproximação. Em termos de suportes, temos então esta zona agora dos 930 pontos, depois aqui um pouco mais em baixo a zona dos 910 pontos, e depois então os 875 pontos, e ainda eventualmente esta linha que eu desenhei aqui, que poderá dar também algum suporte ao índice. Neste momento eu acredito que estamos ainda em condições para subir mais um pouco. Depois aqui na zona dos 1000 pontos teremos que reavaliar, caso o índice chegue àquela zona, e ver que tipo de aproximação e que tipo de comportamento o índice vai apresentar quando chegar àquele nível, se vier a acontecer. De toda a maneira, não vejo neste gráfico qualquer sinal de que portanto, o índice possa vir a cair para baixo desta zona, dos 875 pontos. Muita gente fala em divergências bearish. Na verdade eu olho por vezes para elas, mas não lhes dou grande valor, dou mais valor ao comportamento do gráfico em si,
neste caso do índice, e não vou olhando muito para as divergências bearish, porque o índice, apesar de apresentar essas divergências, tem mantido um comportamento claramente bullish, e podemos estar a correr o risco, entrando curto, contra a tendência de curto e médio prazo do índice, e de vermos os nossos stops serem disparados. Por curiosidade, acabei por olhar aqui para o índice semanal, para ter uma ideia realmente deste movimento, e de facto não vejo nada aqui também que me faça pensar numa divergência bearish, ou numa tendência que possa estar a esgotar-se neste momento. Temos quase sempre, todas as semanas, portanto, velas em que portanto, fechamos acima do ponto de abertura, exceção feita aqui nesta situação, aqui neste local, e também nesta zona. Foi na altura em que lateralizámos por volta dos 875 pontos, depois da quebra da resistência. Portanto, aqui andamos em algumas sessões realmente a lateralizar sobre o suporte, e portanto aqui houve de facto alguma pressão vendedora sempre que subíamos para a zona dos 900 entre os 915 e os 930 pontos. Voltamos portanto a fazer novo máximo semanal neste movimento ascendente, e portanto tudo se mantém válido, e enquanto assim for, enquanto tivermos este aspecto gráfico no índice, não vejo razões para acreditarmos numa inversão de tendência. De toda a maneira, e ainda assim, certamente, e já o disse mais do que uma vez, não serei eu que irei adivinhar o topo de um índice ou de um título, nem o fundo. Portanto, só quando o índice inverter efetivamente é que eu estarei atento a esses sinais. Nunca tentarei adivinhar essa mesma inversão, embora, portanto, acredito que mais cedo ou mais tarde isso venha a acontecer, mas não serei eu realmente a prever essa situação antes que ela venha a ocorrer. Portanto, neste momento, em termos de curto e médio prazo, estou claramente bullish no índice. Portanto, penso que tem condições para continuar a subir. Encontramos e fechamos a semana em zona de resistência por volta dos 950 pontos, um pouco mais abaixo. Temos então aqui os 1000 pontos, temos esta linha que ainda carece de validação, mas que poderá evitar que o índice suba muito para além, portanto, desta zona, pelo menos numa primeira aproximação. Temos esta linha que também ainda necessita de alguma, mais um toque pelo menos, para se tornar claramente válida. De toda a maneira poderá ajudar a suportar o índice no curto prazo, e então aqui os 930, 915 e 875 pontos como zona de suporte. Uma quebra em baixo dos 875 pontos leva-me a pensar que esta tendência poderá ter-se esgotado. Ainda assim, teremos que ver qual o comportamento do índice e como é que se processará essa quebra em baixa, caso ela venha a suceder. E por enquanto é tudo, não há muito mais a acrescentar relativamente a esta análise. O resto de um bom dia, e obrigado então por seguirem as minhas análises.